Querida igreja, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. É uma alegria estar aqui com os irmãos, as irmãs, os nossos convidados. Que Deus abençoe ricamente a sua casa, o seu lar, aí onde você está. Eu sou um dos copastores da Igreja Presbiteriana Nacional. Eu sou o pastor Marcos Alexandre e é uma alegria imensa estar em seu lar e em sua casa por meio dessa live. Nós temos aí no YouTube um chat, você pode participar, podem também cumprimentar, dar boa noite, mas pedimos que o chat seja utilizado atinente a este momento de culto e também a palavra que vamos ouvir agora. Vamos orar ao nosso Deus e pedir a Ele a sua bênção para este momento. Oremos, queridos. Senhor Deus e nosso Pai, a Ti a nossa gratidão e o nosso louvor pela Tua palavra, santa e preciosa. Que recebamos de Ti, meu Deus, o alimento espiritual para a nossa alma, o pão vivo dos céus. Que o Senhor me abençoe na transmissão da Tua palavra, que o Senhor cresça, que eu diminua, que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã, cada convidado, ó Pai, que também irá ouvir a Tua palavra. Que a Tua palavra nos ensine, nos mude, nos torne pessoas melhores, mais parecidas com o Senhor Jesus. Toma-nos em Tuas mãos para a Tua glória, assim nós te oramos na Tua inteira dependência, em o nome de Jesus. Amém. Queridos, a nossa igreja está estudando a carta de Paulo aos Filipenses, e hoje nós vamos estar estudando o capítulo 4, versos 8 e 9. Convido você a abrir a sua Bíblia para acompanhar a mensagem, e temos também a palavra projetada aí no nosso slide. A palavra de Deus, então, em Filipenses, capítulo 4, versículos 8 e 9, nos diz: Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, e seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Seja isto o que ocupe o vosso pensamento. Queremos falar nesta noite sobre aquilo que ocupa o nosso pensamento. Domingo passado, o nosso irmão, reverendo Francisco Neto, pregou acerca do versículo 7, que termina justamente falando-nos sobre a paz de Deus, que a paz de Deus guardará nossa mente e coração em Cristo Jesus. E agora no versículo 8 e 9, Paulo continua o raciocínio por qual outros meios que nós podemos alcançar esta paz, a felicidade, a alegria que Paulo tanto nos fala nesta carta. Paulo nos diz que isso deve ocupar o nosso pensamento. A nova versão da King James nos diz: meditem nestas coisas. Mas a maioria das versões, em inglês e em francês, nos trazem: pensem nestas coisas. É um verbo. É uma ação. Pensem nessas coisas. Quais são essas coisas que nós devemos pensar? Paulo chama essas coisas de 6 compromissos. 6 compromissos que possuem em si virtude e louvor. É justamente nisso que nós devemos pensar. Pedro, na sua primeira carta, ele nos exorta a cingirmos a nossa mente. Paulo fala em Romanos 12, 1, para nós termos a nossa mente renovada. Paulo também fala para termos a mente de Cristo. Pensarmos como Cristo pensa. É isso que Paulo está nos dizendo. E Pedro, então, fala para cingirmos a nossa mente, ou seja, estarmos prontos para ação. Vejam que as nossas ações, aquilo que nós fazemos, está relacionado com o nosso pensamento, com aquilo que nós pensamos. Os nossos pensamentos é que determinam a nossa forma de viver. Um arcebispo muito famoso, um arcebispo africano, o pastor Duncan Williams,
num livro dele de meditação chamado A Lâmpada, o pastor Duncan nos diz: a mente é um campo de batalha aonde todas as nossas guerras são travadas. E, irmãos, para sermos vitoriosos nesta guerra, travadas em nossa mente, e para sermos parecidos com Cristo, nós temos de assumir esses 6 compromissos que possuem virtude para que sejamos de fato felizes e tenhamos de fato paz com Deus. Vamos então analisar essas 6 virtudes louváveis que Paulo nos fala. A primeira, Paulo nos diz que nós devemos pensar em tudo que for verdadeiro. A primeira virtude é a verdade. Jesus é a nossa verdade, Jesus é a nossa alegria. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade. Apesar de tudo, irmãos, nós estamos na contramão da história. Porque nesse mundo pós-moderno onde nós vivemos, nós estamos vivendo numa sociedade pós-verdade, onde a verdade é relativizada, onde cada um tem a sua verdade. Só que o compromisso de um cristão é com a verdade e não com a mentira. Deus é verdade, Jesus é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Então são valores absolutos e não relativos. O pensamento bíblico, ele não é relativo, ele é antitético, ou seja, há a verdade e, em oposto à verdade, não passam de fake news, ou seja, mentiras. Dr. Martin Lloyd Jones nos diz que não pode existir um cristianismo sem a verdade. Como diz Tiago, o sim do cristão tem que ser sim, e o não do cristão também tem que ser sim, para nós não cairmos em juízo. Quando nós mentimos, a condenação de Deus, o juízo de Deus está sobre nós. Apocalipse, por exemplo, 21:8, nos diz que todos os mentirosos, a parte que lhes cabe a parte que lhes cabe será no lago que arde, com o fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Mentir, portanto, irmãos, é a violação do 9º mandamento. Lá em Êxodo 20:16, a palavra de Deus nos diz: não dirá falso testemunho contra o teu próximo. E a Bíblia fala que pecado é transgredir a lei, é violar a lei. Portanto, mentir é um pecado, porque estamos violando a lei. Mentir é coisa daquele que não é filho de Deus. Mentira é você negar que você é filho de Deus. Colossenses 3:9 nos diz: não mintais uns aos outros. O crente, ele deve dizer a verdade, porque nós somos filhos de Deus, e os filhos de Deus não mentem. Apesar de ser verdade, ela não pode ser dita de qualquer jeito, como diz Paulo, ela tem que ser dita em amor. Uma verdade dita sem amor é pecado, não constrói, não edifica. Portanto, a verdade precisa ser dita em amor para edificar, para construir. Em nome da transparência, muitos acham que pode falar a verdade porque é verdade e falam sem amor. Não, a verdade precisa ser dita em amor. E nós, como filhos de Deus, nós não podemos mentir, temos que sempre dizer a verdade, porque o diabo é o pai da mentira. João 8:44 nos diz: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O pai da mentira é o diabo. O nosso pai é Deus. Nós precisamos dizer a verdade. Jesus, ele sempre disse a verdade. Ele nunca mentiu. Ele era a própria verdade.
Portanto, dizer a verdade, praticar a verdade, é ser parecido com Jesus. Portanto, Paulo fala que a verdade deve ocupar o nosso pensamento. Paulo também nos diz o nosso segundo compromisso: devemos pensar em tudo que é respeitável. E a palavra aqui, respeitável, é a palavra honesto. A segunda virtude é a honestidade. Algumas Bíblias, como a Bíblia Webster, que é uma revisão da King James, traz a palavra aqui honesto. A versão de Tyndale também traz a palavra honesto. E é desta palavra grega, semina, que vem a palavra reverendo. É justamente aquele que é digno de reverência. Ou seja, a honradez diz respeito ao quê? A honestidade. O compromisso de um cristão é com a honestidade e não com a corrupção. Infelizmente, nós vivemos num país extremamente corrupto e em uma cidade onde a corrupção se encontra por todos os lados. Honestidade tem a ver com quem não engana, quem não comete fraude. Seja honesto, não fraude, não engane a Deus, não engane o governo, não engane a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos, os seus irmãos, que em tudo em nossa vida haja honestidade. Jesus, ele foi honesto em tudo que ele falou, em tudo que ele fez, em tudo que ele viveu, em tudo que ele prometeu. Ele nunca trapaceou, nunca enganou, nunca fraudou. Portanto, ser honesto é ser parecido com Jesus. John Bunyan, no seu livro Peregrino, ele chama os crentes de cristão. E eu diria, cristão, seja honesto, que isto ocupe o seu pensamento. Mas a terceira virtude que Paulo nos diz é que nós devemos pensar em tudo que foi justo, em tudo que é justo. A terceira virtude tem a ver com a justiça. Jesus é a nossa justiça. Jesus nos diz no Sermão do Monte que felizes, alegres, são aqueles que têm fome e sede de justiça. O nosso compromisso é justamente com a justiça e não com a injustiça. Em nosso país, desculpe-me a referência novamente ao nosso país, há muita injustiça. Deus quer que nós sejamos justos. Como diz Miqueias 6:8, ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Ser justo, irmãos, é uma questão de caráter e não de circunstâncias. Como muitos querem afirmar, como por exemplo, todo mundo rouba, todo mundo mente, ninguém é justo, todos dão um jeitinho, então também eu posso ser injusto, porque todos são injustos, todos praticam algum tipo de injustiça. Então não tem problema eu também praticar alguma injustiça. Com isso, todas essas pessoas, elas acham que são vítimas desta sociedade injusta, são vítimas deste meio, são vítimas das circunstâncias, e eles alegam as suas injustiças, as suas mentiras, em nome das circunstâncias. Vejam, irmão, Gênesis 6:9, que nos conta a história de Noé. Noé era um homem justo, e nos diz a Bíblia, íntegro, entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Imagine isso. Noé era íntegro, Noé era justo, Noé era um homem correto num mundo afundado em pecado. Tanto pecado, tanta injustiça, tanto mal, que Deus destruiu todos os homens do mundo, preservou apenas Noé e a sua família. Noé, ele foi justo em meio a uma sociedade injusta. As circunstâncias, o meio, não fez de Noé um homem injusto, um homem mau, mas um homem íntegro, um homem bom, um homem justo. A Bíblia nos diz que até mesmo circunstâncias favoráveis fazem com que o perverso pratique a injustiça, aquilo que é mal. Tem um texto muito interessante em Isaías 26:10, que nos diz, ainda que se mostre favor ao perverso,
E o que é esse favor? Nem por isso ele aprende a justiça, porque o seu coração é perverso. Aí nos diz Isaías, até na terra da retidão ele comete iniquidade, e não atenta para a majestade do Senhor. Olha que coisa interessante. Vejam que com isso a Bíblia também está nos dizendo a mesma coisa de Noé. Não são as circunstâncias que definem as nossas ações. As nossas ações, o nosso pensamento é uma questão de caráter. Precisamos ser justos por causa daquilo que nós somos. E a pergunta que fazemos é, você é justo no seu trabalho? Você é justo na sociedade? Você é justo na igreja? Você é justo em casa? Jesus foi um homem justo. Lucas nos diz, no capítulo 23, verso 47, quando o centurião que estava olhando para Jesus, pendurado ali naquela cruz, nos diz, vendo o centurião, o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo, verdadeiramente este homem era justo. Portanto, ser justo é ser parecido com Cristo. Você é justo? Você se parece com Cristo? Paulo nos diz que tudo aquilo que for justo, seja isso que ocupe o nosso pensamento. A quarta virtude, Paulo nos diz, devemos pensar em tudo que for puro. Pureza, a quarta virtude diz respeito à pureza. Pureza de pensamento, que é a pureza de coração. Ser puro, aquilo que é moralmente puro, sem mancha, sem mácula. O nosso compromisso, o compromisso de um cristão é com a pureza e não com a imoralidade. Pureza tem a ver com a santidade dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas ações, do nosso olhar. Hoje no mundo, só para vocês terem uma ideia, a indústria pornográfica mundial movimenta mais de 100 bilhões de dólares. E nós temos hoje no mundo milhões e milhões de pessoas, inclusive crentes, ou que se dizem crentes, líderes eclesiásticos, casais cristãos viciados em pornografia. Jó 31:1 nos fala algo muito interessante. Jó 31:1 nos diz, Jó dizendo, fiz aliança com os meus olhos, como, pois, eu os fixaria numa donzela? A NVI traduz, como, pois, eu não olharia, eu não devo olhar com cobiça para as moças. Quando ocupamos, irmãos, os nossos pensamentos com aquilo que não é puro, nós acabamos praticando aquilo que é impuro. São os pensamentos que determinam as nossas ações. D.A. Carson, um grande teólogo e exegeta do Novo Testamento, ele comentando esse texto nos diz, se você tem pensamentos santos, você será santo, mas se você pensa em lixo, você será lixo. Ou seja, nós somos aquilo que nós pensamos. Jesus, ele diz que os nossos atos impuros, a nossa impureza, a lascívia, o adultério, o roubo, tudo isso, todos esses atos impuros, Jesus diz que vem do nosso coração, vem de dentro e não de fora. Há um salmo muito interessante, o Salmo 24, 3 e 4, que é um paralelo ao Salmo 15, que o presbítero André leu. O Salmo 24 diz assim, quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? E o versículo 4 responde, aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. As mãos aqui é uma expressão linguística que diz respeito ao todo. O salmista toma a parte pelo todo. Quem é que tem as mãos limpas? As mãos dizem respeito aos atos. E o coração puro diz respeito aos pensamentos. O judeu, ele pensa com o coração. Ou seja, se eu tiver um coração limpo, eu vou ter atos puros, eu vou ter mãos puras. Portanto, os meus atos, eles não serão puros, se os meus pensamentos, o meu coração não for. Sêneca, um grande filósofo, pensador, preceptor de Nero,
Sêneca viveu na época de Jesus, dos apóstolos. Alguns até dizem que Sêneca chegou a trocar algumas cartas com o apóstolo Paulo. Sêneca dizia: a ação não será reta se não for reta a vontade. E a vontade não será reta se não for reta a disposição da alma. Ou seja, atitudes retas têm a ver com a nossa alma, com o nosso interior, com os nossos pensamentos, com o nosso coração. Por isso que o salmista, quando ele peca, quando ele adultera, o salmista Davi diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Jesus era uma pessoa verdadeiramente limpa, puro de coração. Hebreus 7:26 nos diz que Jesus, como sacerdote, era alguém sem mácula, separado dos pecadores, feito mais alto do que os céus. Jesus era puro. Para sermos parecidos com Cristo, precisamos ter pureza na nossa vida. Você, cristão, o seu olhar é puro? A sua navegação pela internet é pura? A sua mente é pura? Os seus relacionamentos com as moças são puros? Com os rapazes são puros? Com a sua namorada, com o seu noivo, o seu relacionamento com eles são puros? O seu relacionamento com a sua esposa, com o seu esposo, são puros? A sua vida é pura? Devemos, irmãos, sermos puros como Jesus. Jesus, ele tinha um olhar puro, limpo. Jesus tinha um coração limpo, puro. Ser puro, ser limpo, é ser parecido com Jesus. Paulo, então, nos diz que os nossos pensamentos sejam sempre ocupados por aquilo que é puro. Mas, em quinto lugar, Paulo nos diz que nós devemos pensar naquilo que é amável. A quinta virtude é a amabilidade. Amável aqui no grego diz respeito àquilo que é aceitável, aquilo que é agradável, aquilo cuja graciosidade atrai o outro. O nosso compromisso enquanto cristãos é com a amabilidade, não com a grosseria. E mesmo em nome da verdade, da honestidade e da justiça, nós não devemos ser grosseiros, devemos ser amáveis. O amor, queridos, o amor é a suma de todas as obrigações da nossa vida e da vida cristã. O amor é aquilo que determina e rege a nossa ética, a nossa conduta, as nossas ações. O amor é a maior de todas as virtudes. Todas as demais virtudes dependem do amor. Assim como, por exemplo, o fruto do Espírito, ele começa com o amor, porque todos os 8 frutos que vêm depois dependem do amor. É o amor que orienta aquilo que a gente faz. E a Bíblia nos diz que ninguém amou como Jesus amou. João 15:13, Jesus diz: ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a própria vida em favor dos seus amigos. Jesus era puro amor porque ele era Deus. Deus é amor. Ter uma atitude amável, ser parecido com Jesus. Por isso, Paulo fala que tudo aquilo que for amável, seja isso que ocupe o nosso pensamento. E a última virtude, a sexta virtude, Paulo nos diz que nós devemos pensar em tudo aquilo que for de boa fama. Olha que coisa interessante. A sexta e última virtude é a boa fama. Boa fama, eufemos. Eu quer dizer bom, boa. Femos é de onde vem a nossa palavra em português, fama. Fama aqui, eufeme, ou boa fama, diz respeito a uma declaração, a uma notícia, diz respeito principalmente àquilo que os outros falam de nós. Por isso, algumas versões são muito boas nesse sentido, mais claras do que a nossa ara. Por exemplo, a Bíblia da Faculdade de Teologia da Universidade de Navarra, na Espanha, traduz esse versículo como tudo que tem bom nome. A.T. Robertson, um grande estudioso do Novo Testamento, Robertson traduz como tudo aquilo que tem boa reputação. Por que a reputação? Porque caráter é aquilo que Deus diz de nós, mas reputação é justamente aquilo que os outros dizem sobre o nós. Nós vivemos hoje num mundo pós-moderno, onde a fama é algo que mais dá ibope na internet. Agora, no nosso mundo pós-moderno, quem que é famoso?
Quem é que tem fama? Na nossa sociedade atual, os famosos são aqueles que ostentam com o seu consumismo. Os famosos, aqueles dos reality shows, que mostram as suas famílias, as suas vidas, são artistas levianos, consumistas, narcisistas, só pensam neles e no seu umbigo, querem mostrar quem eles são. Os grandes blogueiros, ou a maioria dos mais famosos blogueiros, com milhões e milhões de seguidores, eles são aplaudidos, eles viram famosos pelas suas atitudes escandalosas, pelos seus discursos muitas vezes sem ética, muitas vezes imorais. Hoje os famosos, eles são aplaudidos pelos seus apelos eróticos, sensuais, pelos seus excessos. Nós hoje, como dizem os sociólogos e filósofos, vivemos nessa sociedade dos excessos. E o excesso hoje é aplaudido, é tido como virtude. Agora, dentro das nossas igrejas, também isso existe. Existem dentro das nossas igrejas muitos espetáculos. E muitas pessoas chamam esses espetáculos de culto. Querem ser aplaudidos pelo show que eles apresentam. Muitas igrejas hoje querem montar um circo, querem montar um espetáculo para atrair consumidores para os seus cultos. São verdadeiros espetáculos religiosos, onde quem mais aparece, os holofotes estão voltados não para Cristo, mas para o homem, para aquele que faz o show, para aquele que apresenta o seu espetáculo, quer seja numa música, quer seja naquilo que for, quem mais aparece é o homem e não Cristo. As atenções são voltadas para o eu. Outro dia, eu ouvi um irmão, um crente, de uma igreja histórica, e ele comentava que foi a um stand-up de um pastor, aqui em Brasília. E ele disse que o show foi maravilhoso. E esse pastor hoje é muito famoso, tem muitos seguidores na internet, no YouTube, etc. e tal. Deixou de pregar nas igrejas a mensagem do evangelho para fazer da mensagem do evangelho piadas, um talk show, um stand-up, um espetáculo. Esse é o conceito de fama na nossa sociedade, a sociedade do espetáculo, sociedade midiática, uma sociedade dos selfies, do eu mascarado. Mas, irmãos, esta não é a fama da qual Paulo nos fala. O crente ele deve ser famoso não pela fama em si, mas pela boa fama. E o que caracteriza a boa fama? O nosso pensamento deve ser ocupado com a boa fama. Tudo que há de bom, tudo que há excelência, como diz as Bíblias inglesas, algumas dizem tudo que há de boa fama, se alguma excelência existe, se alguma coisa de valor existe, como a Bíblia francesa de Louis II nos diz, qualquer coisa que mereça aprovação. Isso é boa fama. O crente, irmãos, ele precisa ser famoso, ele precisa ter uma boa fama, não pelo selfie do seu eu, mas o selfie de um crente precisa mostrar a cara de Cristo. O crente de boa fama é aquele que mostra para o outro, com a sua vida, aquilo que Cristo é. Boa fama nos dá a ideia de alguém que fala e trata o outro com amabilidade. Atrai o outro pela sua forma maravilhosa de tratar, com respeito, produz no outro alegria, produz no outro afeto, produz no outro cortesia. Agir para com o outro, irmãos, com essa amabilidade, provoca comentários a nosso respeito, de que nós temos uma boa fama. Nós precisamos não sermos famosos, mas precisamos ter uma boa fama. Na língua grega, a ideia dessa palavra é alguém que é louvável, é respeitável, ou seja, devemos viver e agir de tal forma que os outros falem bem de nós. Jesus tinha fama, mas não era qualquer fama. Jesus tinha uma boa fama. Os comentários que faziam de Jesus, até por parte dos seus inimigos, dos soldados romanos, dos governadores romanos, a Bíblia nos diz que todos eles ficavam admirados, maravilhados com Jesus, pela sua misericórdia, pela sua simplicidade, pela sua justiça, pela sua amabilidade, pela sua honestidade, pelas verdades que ele falava.
Quando Jesus acalma a tempestade, Mateus 8, 27, nos diz que eles maravilharam-se. E a palavra aqui, maravilharam-se, é uma excessiva admiração. Eles maravilharam-se com excessiva admiração, aqueles homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Jesus tinha uma boa fama, e se nós queremos ter uma boa fama, nós precisamos nos parecer com Jesus. Que o desejo de termos uma boa fama seja isso que ocupe o nosso pensamento. Esses são os 6 compromissos que Paulo lista aqui. Aquilo que deve ocupar o nosso pensamento. E eu concluo com o verso 9. O verso 9 é o resultado da prática, daquilo que ocupa o nosso pensamento. O versículo 9 diz: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. E assim também termina, irmãos, o verso 7, com o Deus da paz em nós. A Bíblia fala praticai, Paulo está dizendo praticai. Na língua grega, esse verbo é uma ação contínua, constante. Assim como Jesus, Paulo também vivia de acordo com essas 6 virtudes. Por isso, Paulo dizia: olha, siga o meu exemplo, pratiquem aquilo que eu pratico. Paulo fala: sede os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo era um modelo para a sua igreja, um modelo de alguém que ocupava os seus pensamentos com aquilo que tinha virtude, com aquilo que era louvável. Esse, irmãos, é o nosso desafio enquanto cristãos, sermos um modelo de Cristo, um modelo para a igreja, um modelo em nossa casa, um modelo em nossa sociedade pós-moderna. Portanto, quando nós ocupamos os nossos pensamentos, que são justamente os nossos pensamentos que orientam as nossas ações, praticamos, portanto, estas virtudes, nós temos paz com Deus, nós temos alegria, que é fruto do Espírito Santo. Paz com Deus, que guarda a nossa mente e o nosso coração, conforme o reverendo Francisco pregou domingo passado. Mente e coração para os judeus são os pensamentos. Pedro fala: preparem as suas mentes para a ação. Nós agimos de acordo com aquilo que nós pensamos. E Paulo fala, então, em Gálatas 6, que aquilo que a gente planta, nós colhemos. E à luz do texto que acabamos de comentar, eu diria: se nós plantarmos a verdade, a honestidade, a justiça, a pureza, a amabilidade, a simpatia, a boa fama, nós vamos colher o quê? Paz com Deus. A paz, queridos, não é só uma doutrina, não é só uma referência a quem Deus é, mas é também o resultado de um jeito de viver, de um jeito de pensar, é ter Deus ao seu lado. Querida igreja, que Deus nos dê a graça de termos os nossos pensamentos sempre ocupados com aquilo que tem virtude e com aquilo que é louvável. Deus nos abençoe, abençoe a sua casa, abençoe o seu lar. E a minha oração é essa, que os nossos pensamentos sejam ocupados por essas virtudes. Deus abençoe a todos. Shalom. Fiquem com Deus, fiquem na paz do nosso Deus.